Eu quero começar essa mensagem falando a história do David. O David nasceu em 1899, mais ou menos, no país de Gales. A família do David era uma família mais ou menos, não era muito pobre, mas também de forma alguma era rica. Vivia no país de Gales, era um pequeno comerciante, tinha alguns filhos, sua esposa ajudava com alguma coisa, mas a maior parte do tempo era dona de casa. E o trabalho dos pais do David veio a falir. Encerraram as atividades. E eles se mudaram para Londres. Lá em Londres, o David, para ajudar seus pais no novo comércio, ele acordava às 5h30 da manhã para entregar leite nas casas de Londres. Os irmãos estão assim com bastante agasalhos, alguns. Avalia o que é entregar às 5h30 da manhã leite no inverno de Londres. Pois era o trabalho do pequeno David. Mas ele estudava bastante porque ele tinha um grande sonho. Ele queria ser médico. E era um rapaz inteligente que só vento. E conseguiu mesmo. E entrou na universidade. No sistema inglês, mais ou menos parecido ou igual ao sistema norte-americano, o bacharelado ainda não habilita para uma profissão. Você tem que fazer ou mestrado ou doutorado. No caso da medicina existe o doutorado em medicina, o MD, que é doutorado em medicina em inglês. E ele conseguiu na Universidade do Hospital São Bartolomeu. E o rapazinho era tão bom, mas tão bom, isso com uns 23, 24 anos já era doutor. Mas ele era tão bom naquilo que ele fazia, que ele se tornou assistente do cardiologista de ninguém mais, ninguém menos do que do rei George V, o rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido. Mas uma coisa aconteceu na vida desse rapaz. Aos 25 anos, ele que já era frequentador assíduo da igreja, frequentava a igreja no país de Gales, a família era metodista calvinista, tem isso? Tem, na Inglaterra, os metodistas calvinistas. E mudou-se para Londres e lá frequentava também uma igreja metodista calvinista. Ele nasceu na igreja. Mas somente aos 25 anos ele se converteu, embora fosse um excelente religioso. Apenas aos 25 anos ele teve um encontro com Jesus. E se converteu. E sua vida mudou. E ele passou a andar com Deus. E aí começou a ter uma crise no seu coração. Que crise era essa? Cada vez que ele atendia as pessoas no seu consultório médico ou no hospital, um hospital de renome, o Sírio-Libanês da Inglaterra de 1930, cada vez que ele se inteirava dos diagnósticos da família real, gente importante, gente rica, gente poderosa, imagina o que é ser médico da família real em 1930 e pouco, quando o povo lá mandava. Era gente importante. Ele estava no ápice. Ele, imagina se seria o substituto do seu mentor e se tornaria o cardiologista real. Mas o rapaz estava com uma crise. E que crise era essa? Cada vez que ele atendia uma pessoa, ele resolvia os problemas do corpo, mas a pessoa saía com a mesma angústia, com a mesma aflição, com a mesma ansiedade que ela entrava. Ansiedade, aflição atrapalha a nossa vida cardíaca, não atrapalha? Faz a pressão subir. E a pessoa entrava e saía, resolvia o seu problema do coração físico, mas não resolvia o problema da sua alma. E isso começou a perturbá-lo. E ele começou a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu não posso simplesmente ficar prescrevendo receitas, orientando tratamentos. Essas pessoas entram e saem do mesmo jeito. O que elas precisam não é de um médico para os seus corpos, o que eles precisam é de um médico para as suas almas. E o rapaz largou a medicina e se tornou pastor. Olha que coisa de louco. Se tornou pastor, porque ele dizia, eu preciso cuidar das almas das pessoas, porque cuidar do corpo não está resolvendo. Eu só citei o primeiro nome do rapaz, que veio a falecer já na década de 60. O nome completo dele é David Martin Lloyd Jones. Ele passou por isso na sua vida, por uma grande crise, porque ele ficava entre andar no trilho do mundo
para ganhar as honras, as glórias, as majestades deste mundo, para ganhar a reverência das pessoas? Ou andar com Deus e ser, ao invés de um renomado e rico médico, um pobre pastor de uma igreja? É óbvio que nós sabemos que a igreja dele, a Capela Westminster, em Londres, se tornou uma grande igreja, embora estivesse, quando ele começou a pastorear, vazia por um simples e único motivo. Ele começou a pastorear a igreja em 1943. Vocês não sabem o que acontecia em 1943 em Londres? Os alemães tinham por hábito mandar diariamente uns negócios voando e caía, fazia uma chuva interessante sobre Londres. E quando a chuva caía na terra, eles tinham um problema de explodir. Era a Segunda Guerra Mundial e bombas estavam devastando. E o sujeito foi pastorear a igreja no meio da Segunda Guerra Mundial. Martin Lloyd Jones sobreviveu à guerra, continuou firme. O que leva uma pessoa a querer trabalhar para Deus? O que leva uma pessoa a querer abandonar, às vezes, carreiras promissoras e se dedicar à causa do Evangelho? Nós encontramos um texto, não um desvio de carreiras promissoras, mas dentro da comparação entre carreiras mais promissoras ou menos promissoras no âmbito da igreja, nós encontramos alguém que passou por algo semelhante, e uma igreja que teve que fazer suas escolhas. Essa história está em Atos capítulo 13, versículo 1 até o 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O profeta normalmente falava da parte de Deus em ocasiões especialíssimas para mostrar a direção que Deus estava dando à sua igreja, enquanto os mestres eram aqueles que orientavam as pessoas a respeito daquilo que a Bíblia falava. Quem eram essas pessoas? Barnabé, lembra-se de Barnabé? Não tem aquele cântico? Natural do Chipre era seu nome, também chamado José das Consolações. Meus irmãos, não prestem atenção, fala José das Lamentações, lembra do outro texto bíblico? Das Consolações. Foi Barnabé quem introduziu Saulo de Tarso no corpo da igreja enquanto uma pessoa respeitável e não somente como aquela pessoa que todos olhavam com desconfiança. Mas tínhamos também Simeão, por sobrenome Níger. Esse é o primeiro conselho de uma igreja, não é? Não está aqui uma liderança colegiada, está ou não está? Era um e todos ouviam, ou eram vários que ministravam a igreja? Eram vários que ministravam a igreja. Era o conselho da igreja de Antioquia. Dentre eles está um homem chamado Simeão, por sobrenome Níger. Isso vai deixar muito racista de cabelo em pé. A palavra Níger significa negro. O primeiro conselho de uma igreja cristã, melhor, segundo, porque tinha a igreja de Jerusalém, era mestre e profeta, um homem negro. Tem muitas igrejas que ainda têm problema com esse negócio, que o racismo impera por lugares tão distantes do mundo, quando nós hoje estamos aqui vendo as muitas bandeiras e pensamos, vamos mandar missionários para a África. E eu acho que nós devemos mandar mesmo missionários para a África, mas não para qualquer lugar da África, porque tem lugares na África que precisa mandar para cá. Os irmãos não imaginavam que no Zâmbia, 3/4 da população são protestantes? 3/4, 75% da população do Zâmbia é protestante. Sabia disso? Na África do Sul, as universidades públicas têm curso de bacharelado, mestrado e doutorado em teologia reformada. A gente precisa mudar um pouquinho a nossa mentalidade sobre a África. Há lugares na África em que há o obscurantismo, mas há outros lugares que não. Há lugares na África em que o evangelho é oprimido, mas tem lugares em que o evangelho é pregado na universidade pública. Pois bem, então nós temos aqui Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes. Pastor, que é Colasso? Colasso é uma pessoa que tem um colar bonito, não, uma gravata, não. Colasso era aquela pessoa que tinha compartilhado da mesma ama de leite. Hoje eu não sei se tem muito isso. Era aquela pessoa que mamava na mesma mulher que o Herodes. Possivelmente a mãe de Herodes não dava mamar para o seu filho. Então contratou quem? A mãe do Manaém.
Ou será que a gente pode imaginar o contrário? Que a mãe de Herodes dava mamar para o Manaém? Não tem como pensar um negócio dele. Possivelmente, a mãe de Manaém era uma escrava e dava leite ao filho do Herodes, o grande, diga-se de passagem. Quem que era mesmo? Aquele que mandou matar os menores de 2 anos lá em Lucas, até o capítulo 2. Pois bem, esse era o povo. Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Termina com Saulo. Servindo eles ao Senhor. Irmãos, o que quer dizer servir? Eu já estou pregando enquanto estou lendo, tá? Vai prestando atenção aí. O que é servir? Que palavra é essa, servir? Servindo, ela está no grego liturgeo. Eu não vou ficar falando grego aqui, a não ser que eu tenha algum outro objetivo por trás do que eu estou falando, né? Não é verdade? Não é? Saber falar a palavrinha grega, a gente abre lá o comentário bíblico e sai falando um monte de palavras gregas. Por que eu estou falando a palavra grega no original? Pega a última folha do seu boletim e lê o que está lá em cima antes do presbítero José Antônio. O que está escrito aí? Ele é o liturgista, da palavra liturgia, que vem do grego liturgeo. A nossa palavra liturgia significa servir. A nossa palavra liturgia significa que aquilo que nós estamos fazendo aqui é um trabalho. Essa palavra também era utilizada no Antigo Testamento, não no original hebraico, que foi escrito em hebraico, então não faz sentido falar do Novo Testamento grego no Antigo Testamento, a não ser que estejamos falando da grande tradução chamada Septuaginta. E nessa tradução, quando o sumo sacerdote estava oferecendo sacrifício no templo, a palavra grega que era utilizada para mostrar exatamente isso é essa palavra. Liturgeo significa servir. Essas pessoas estavam todas servindo ao Senhor, porque servir ao Senhor é orar, servir ao Senhor é cantar, servir ao Senhor é, dentre outras coisas, aquela palavra que segue, jejuando. Não tem outra palavra que mais causa transtorno hoje em dia do que a palavra jejum. Normalmente, como que nós entendemos o que é jejum? Jejum é quando nós deixamos de comer alguma coisa que nos agrada, por exemplo, um chocolate, por exemplo, tomar uma Coca-Cola, para que nós consigamos algo de Deus, por exemplo, um carro. Não é assim que normalmente nós entendemos que é jejum? Está errado de A a Z, está errado de alfa a ômega. Não é nada disso jejum. Jejum é quando nós deixamos de comer o pão da terra para comer o pão do céu. Jejum é quando nós estamos com o coração tão compenetrado na obra do Senhor, em fazer aquilo que Deus manda, em fazer aquilo que Deus quer, quando nós estamos imbuídos do objetivo de ter mais de Deus na nossa vida, que a gente não lembra nem de comer. Isso é jejum. Jejum não é algo que fazemos para obter bênçãos de Deus. Jejum é algo que fazemos para obter mais de Deus. Pois então, esse povo estava querendo obter mais de Deus, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, o primeiro da lista e o último da lista. Eles que haviam sido enviados pela igreja de Jerusalém para ver que avivamento era aquele que estava acontecendo em Antioquia. As principais pessoas, as maiores estrelas da igreja de Antioquia, Saulo e Barnabé, os melhores, aquele apóstolo que era o doutor em teologia. Era a mesma coisa que você chegar lá na igreja de Goiânia e falar: separai-me Augustus Nicodemos para ser missionário em lugares que ele nem sabe onde é. Aí os outros pastores iam falar: e nós vamos ficar no lugar? É, vai ficar. E os presbíteros vão ter que se virar? Vai ter que se virar. E vai mandar o melhor pregador? Sim, o melhor pregador. Era isso que aconteceu. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí a igreja falou: vamos, nossos melhores homens, os melhores pastores, os melhores pregadores, os melhores teólogos, eles vão, nós estamos encaminhando, nós estamos enviando, nós estamos comissionando, nós estamos participando, nós ainda estamos jejuando e orando. Pois muito bem, mas a pergunta é: por que Saulo, aqui nesse texto ainda chamado de Saulo, e Barnabé, os melhores? Por que a igreja está fazendo isso? Por que Lloyd Jones larga da medicina para virar um pastor?
Porque trabalhar para Deus, ou trabalhar com Deus, nos leva a trabalhar para Deus. Trabalhar com Deus nos leva a trabalhar para Deus. E se você não entendeu, eu vou repetir pela segunda vez. Trabalhar com Deus nos leva a trabalhar para Deus. O que significa trabalhar com Deus? Era exatamente isso que esses irmãos estavam fazendo na igreja de Antioquia. A palavra leiturgeu, como eu falei, é uma palavra que significa serviço, empenho, algo que tem hora para começar, algo que tem hora para encerrar. É esse momento que nós estamos tendo aqui de culto, é o momento que nós estamos tendo nas nossas casas em oração particular, em louvor particular. Trabalhar com Deus fez com que esses irmãos, Saulo, Barnabé e todos os outros, estivessem disponíveis para trabalhar para Deus. O que significa trabalhar com Deus? Significa orar, significa jejuar. Qual foi a última vez que você já fez um jejum? Você já sabe o que é isso? Pastor, eu jejuei, tirei Coca-Cola. Meu irmão, nesse caso eu estou jejuando faz tempo, porque Coca-Cola eu só tomo na casa dos irmãos, eu mesmo não compro. Então, o que é esse jejum? Não, pastor, agora eu estou jejuando, eu estou comendo chuchu e abobrinha. Meu querido, chuchu e abobrinha está na minha mesa não sei quanto tempo, e se puder, todo dia eu estou lá no jejum e na abobrinha. Se quiser pôr cenoura e beterraba, uma vez por semana já dá, mas nos outros dias pode botar a abobrinha que eu como. Jejum não é ficar comendo legume, não. Jejum é para você parar de comer, para você ter as bênçãos de Deus. Jejum é quando você está tão compenetrado em estar com Deus que você esquece de comer. Que você passa aquele tempo e você nem lembra de comer, porque você está saboreando o pão do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o que é trabalhar para Deus? Era o que Paulo e Barnabé fizeram. Primeiro, eles já estavam trabalhando antes, porque eles foram enviados pela igreja para Antioquia para auxiliar o ministério dessa igreja que estava recém-plantada. Nós temos um jargão da teologia mais contemporânea. Quando nós falamos de plantação de igreja, significa que estamos fundando novas igrejas da nossa denominação. Quando nós falamos de plantadores de igreja, nós estamos dizendo que eles são, na realidade, missionários fundadores de igrejas. Deus estava aqui chamando Paulo e Barnabé para olhar como que essa igreja estava sendo plantada. E depois ele está enviando, falando, agora vocês vão fazer o mesmo. Vocês vão plantar novas igrejas. O que a igreja fez? Primeiro, já falei que Paulo e Barnabé fez. Vou chamar ele de Paulo, vocês me dão licença para eu chamar ele de Paulo. Está escrito no texto Saulo, mas ele muda de nome a partir do versículo 4 em diante, ele já começa a ser chamado de Paulo. Nós todos conhecemos como o apóstolo Paulo. Pois bem, então vou chamar de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e o Barnabé se dispõem, vamos lá. E o que acontece com a igreja? Uma igreja que era jovem, uma igreja que precisava se consolidar, uma igreja que tinha necessidades, uma igreja onde as pessoas precisavam ser discipuladas, uma igreja onde as pessoas precisavam ser aconselhadas, uma igreja onde pessoas não tinham ainda a mente de Cristo, mas estavam com a mentalidade do mundo, que ainda não pensava como crente, pensava como mundano. E aí o que acontece? As pessoas precisavam aprender mais de Jesus, e nós perdemos os melhores pregadores, os melhores mestres? Sim, perdemos. E na verdade nós não perdemos, nós enviamos. Eles liberaram e comissionaram os seus mais proeminentes pregadores. Vocês viram que disposição? E como essas duas coisas agora se relacionam? Porque nós estamos dizendo que trabalhar com Deus nos leva a trabalhar para Deus. Trabalhar com Deus, trabalhar para Deus, pregar, anunciar, ensinar, fazer discípulo, plantar novas igrejas, trabalhar para Deus. Agora, como as duas se relacionam? A oração desobstrui o canal de comunicação entre nós e Deus. Normalmente nós ficamos perguntando por que Deus faz as coisas que Ele faz. Porque nós não temos a mente de Cristo, nós não entendemos aquilo que Deus faz, porque nós não lemos na Sua palavra como Ele é. Nós não lemos na Sua palavra quais são os seus propósitos, nós não entendemos ainda quais são os seus objetivos. Nós achamos que o objetivo de Deus é me dar um carro novo, uma casa nova, é me dar uma família abençoada, é me dar saúde. E nós achamos que Deus criou os céus e a terra
e fez aquilo que ele fez, né? Nós estamos aí tentando decorar, nós estamos conseguindo decorar vários versículos da Bíblia para aprender a evangelizar, e dentre dele nós estamos escrito também, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí nós pensamos que Deus está criando, Deus está transformando, Deus está fazendo, só para que você tenha uma conta bancária na casa dos bilhões. Como eu já tive a infelicidade de ligar uma televisão de manhã e ver um sujeito que é apresentador de um canal de televisão dizendo que desde que entrou numa igreja evangélica, ele se tornou cada vez mais bilionário, mais rico, e que esse Deus é muito bom. Claro que esse Deus é muito bom, só que esse Deus não é um Deus verdadeiro. É só esse o problema que existe. Porque o Deus verdadeiro não enviou o seu Filho para nos fazer ricos. Deus enviou o seu Filho para nos fazer salvos. Deus nos criou para sermos conforme a sua semelhança. Se Ele quiser dar prosperidade, amém. Mas se Ele não quiser, nós não vamos enlouquecer pensando: qual é o meu problema? Porque Deus faz a grama do vizinho ser verde e não a minha. Tem gente que pensa assim? Às vezes a gente pensa assim: porque Deus só manda tribulação na minha vida? Aí dá uma vontade de fazer oração: Deus manda tribulação na casa do vizinho também, não só na minha. Tem gente que ora assim, não tem? Tem. Misericórdia, Senhor. Pois bem, quando nós oramos, quando nós adoramos em conjunto, quando nós estamos na palavra, nós ficamos sintonizados na rádio de Deus. Que negócio é esse de rádio de Deus? Pensa bem. Se os irmãos estiverem viajando, como eu estava viajando hoje de tarde, cheguei na parte da tarde em casa, de vez em quando a gente liga o rádio do carro. Não aguenta mais ouvir as músicas do pendrive e liga a rádio. Muito bem, então vamos lá. Liguei a rádio. Eu sei que o meu ouvido está funcionando, porque eu estava ouvindo até agora há pouco o som da rádio. Não estava? Melhor, do pendrive. Então o ouvido está funcionando ou não está? Tá. O som está funcionando ou não está? Tá. Está um chiado lá, o negócio lá que eu tentando sintonizar. Não é mais assim, eu aperto o botão e o negócio dispara atrás de uma rádio. Tem hora que acha, tem hora que não acha. Eu sei também que em algum lugar próximo dali existe um estúdio em que alguém está falando no microfone. Ele está falando e eu posso estar ouvindo ou não. O que vai fazer se eu vou ouvir ou não é a sintonia do meu rádio estar igual à sintonia da emissora. As ondas estarem na mesma frequência. Às vezes acontece que Deus está falando e nós não estamos ouvindo porque a nossa rádio não está sintonizada na rádio de Deus. Pastor, que beleza, entendi, mas como é que eu sintonizo? Eu sintonizo isso trabalhando com Deus. Oração, jejum, adoração, leitura da Bíblia. É assim que eu vou me sintonizar com Deus. Porque senão Deus vai fazer as coisas e vai perguntar: Deus, por que o Senhor faz isso? É a vontade de Deus, penso eu. Eu imagino que Deus às vezes fica com vontade de falar: eu já falei, está na página tal da tua Bíblia, abra a sua Bíblia e você encontrará. Mas se nós não lermos, nós não conheceremos. Vamos aplicar. Trabalhar com Deus nos leva a trabalhar para Deus. O que significa isso na prática? Primeiro eu vou falar da igreja e do púlpito. Irmãos, quem não trabalha com Deus não pode vir aqui pregar. Púlpito e liderança na igreja não é prêmio de consolação para quem não frequenta culto. Quem não frequenta culto não tem que ficar pregando. Quem não frequenta culto não tem que ficar ensinando. A igreja comissionou quem? Quem era Saulo e Barnabé? Os profetas e os mestres que estavam lá servindo ao Senhor. Nós não podemos colocar no fronte da batalha o soldado menos preparado. Nós não podemos colocar no lugar mais exigente da igreja aquele que se mostra mais indisposto com a igreja. Quem não ama a igreja não pode liderá-la. É simples. Quem não ama a igreja não pode liderar. Vai liderar como? Irmãos, qual que é o papel do líder? É informar? O papel do líder é inspirar. O papel do líder é motivar. O papel do líder é fazer com que as pessoas se animem. Se você coloca a pessoa mais desinteressada para liderar, como é que vai funcionar? Quem que foi nomeado para ser os maiores plantadores de igreja da antiguidade e para liderar um vasto projeto de Deus de plantação de igrejas? Saulo e Barnabé, os melhores. Nós não
Nós precisamos enviar os melhores. É óbvio que nós não estamos querendo dizer que os melhores serão exatamente aqueles que tenham a melhor formação acadêmica, nem sempre. Se puder, que bênção, né? Quem não gostaria de ter uma formação fantástica? Quem não gostaria de estudar teologia do Novo Testamento com N.T. Wright na Universidade de St. Andrews, na Escócia? Quem não gostaria, se souber um pouco de Novo Testamento, quem não gostaria de estudar com Don Carson lá na Faculdade Teológica de Illinois? Quem não gostaria? Mas se não dá, só dá para estudar lá no online, aprender lá com os irmãos, lá no seminário presbiteriano de não sei onde, que a maioria é especialista, boa parte, né, nem tem mestrado, só tem especialização. Irmãos, formação acadêmica não é tudo, mas disposição é tudo. Pode ser que a pessoa não seja o mais bem preparado academicamente, mas o fato dele ser um frequentador assíduo, o fato dele estar trabalhando com Deus, o fato dele viver uma vida de oração, o fato dele estar adorando com os irmãos, é indicativo que essa pessoa está sendo preparada para Deus, para trabalhar para Deus. E não aquele que não quer nada com nada, que pode ter a melhor formação de todas, mas não tem disposição. E nós precisamos de disposição. Nós precisamos da animação. O púlpito não é prêmio, não é troféu de consolação para gente que não quer frequentar a igreja. Nunca eleja presbítero que não frequente igreja. Nunca eleja diácono que não frequente igreja. Nunca mande para o seminário candidato ao ministério que não frequente igreja. Porque não pode liderar a igreja quem não gosta dela. Tem que liderar a igreja quem trabalha com Deus, para depois trabalhar para Deus. Mas também a igreja e as missões. Meus irmãos, nós temos que estar preparados para investir nas missões o melhor que nós tivermos. Os melhores recursos financeiros, os melhores recursos humanos. Nós precisamos enviar para a igreja os Saulos e os Barnabés da vida. Nós precisamos enviar para a igreja, para as missões, a cereja do bolo. Mas como é que muitas vezes as nossas denominações fazem? Pastor que não dá certo em lugar nenhum vira missionário. Vai dar certo como? Vai dar certo onde? Isso precisa mudar. A nossa mentalidade precisa mudar. Nós estamos no mês das missões e o nosso templo está bem enfeitado aqui com as bandeirinhas, e nós temos até umas bandeiras que tem mais presbiteriano aqui no Brasil, por exemplo, na Coreia do Sul, né? Agora a Espanha já precisa bastante missionário, Portugal também. As outras bandeiras que qualquer pastor nem me atrevo a falar, né? Porque vai errar ou não vai? Vou errar. E aí os irmãos estão vendo a quem nós enviaremos, o que nós vamos fazer, o melhor ou o pior? Nós somos chamados, a igreja é chamada para enviar o melhor. Igreja e missões, quando nós devemos começar? Ah, pastor, uma igreja deve enviar os seus missionários quando ela tiver uns 10 anos. Quantos anos nossa igreja tem? 80 e poucos. Nós estamos esperando 160? Ou nós vamos começar? A igreja de Antioquia era uma igreja que não tinha 10 anos de vida. Era uma igreja que estava sendo plantada. Era uma igreja cuja formação ainda não tinha se concretizado. A nossa oração, meus irmãos, tem que ser igual a de John Knox: dá-me filhos, senão eu morrerei. Dá filhos para a igreja presbiteriana de Paraguaçu Paulista, igrejas filhas. Precisamos plantar igrejas, novas igrejas. Esse é um chamado inafastável. Se nós não tivermos condição de fazer sozinhos, precisamos nos juntar a outros para fazer. Esta obra não é nossa obra, a não ser que a nossa rádio não esteja sintonizada no céu. Nós não estamos conseguindo ouvir o chamado de Deus. Qual que é o chamado de Deus? Vós sereis minhas testemunhas onde? Na sua cidade, confortavelmente.
em Jerusalém apenas. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E se esses discípulos não fossem fiéis ao seu chamado, o Evangelho não teria chegado ao Brasil. Se o Evangelho chegou ao Brasil, foi porque homens deixaram suas casas, o conforto de suas casas, em países de primeiro mundo, para se embrenhar pelas florestas brasileiras, pelos rincões, pelos sertões do Brasil, fazendo com que o Evangelho chegasse muito além de Botucatu, que foi durante muito tempo a fronteira da igreja presbiteriana, para fazer chegar o Evangelho aqui em Paraguaçu, em Presidente Prudente, entrando pelo Mato Grosso do Sul e chegando até o outro lado do continente, no Chile, virado para o Oceano Pacífico, como se o Evangelho estivesse dando a volta no globo. É assim, meus irmãos. A igreja de Antioquia não esperou para enviar seus missionários. Ela enviou porque ela estava trabalhando com Deus. E então ela foi habilitada a trabalhar para Deus. Mas na história da redenção nós vemos a aplicação dessa mensagem ao pensar que nós temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus. Como é que isso funciona? A obra de Cristo na cruz foi consumada. Foi consumada ou não foi? Ele falou, está consumado. Então ele encerrou. E a obra do Espírito Santo para salvar pessoas do mundo inteiro? Ele realiza por meio de nós. Por meio de nós. Você e eu. Nós somos instrumentos. É como se o nosso nome estivesse escrito no livro Atos do Espírito Santo, volume 50 milhão. Não sei nem como é que fala isso, número ordinário. Não sei. Depois os matemáticos de plantão passam aí no WhatsApp. 500 milhão. O nosso nome estaria registrado, irmãos, como aqueles que receberam a palavra pelo apóstolo Paulo. Quem foi Rufo, Trifena, Trifosa, a gente até acha engraçado esses nomes. Está registrado na Bíblia o nome delas. Quem eram essas pessoas? Pessoas que estavam levando o Evangelho. O nome delas está na Bíblia, nós nem sabemos quem é. O seu nome e o meu nome estaríamos lá se vivêssemos nessa época. Simplesmente pelo fato de que nós estaríamos também nesse trabalho, trabalhando com Deus, então trabalhando para Deus. Mas isso também tem algo a falar para nós de forma muito importante a cada um dos irmãos com respeito aos seus deveres. Trabalhar com Deus significa que nós temos o dever de frequentar os cultos. Devemos frequentar as liturgias. Nós temos o dever de trabalhar com Deus. E nós temos então o dever de trabalhar para Deus. Alguns trabalharão para Deus, como Saulo e Barnabé. Vão ser enviados. Outros vão trabalhar como os demais irmãos da igreja de Antioquia. Vão dar suporte, vão comissionar, vão enviar, vão sustentar. Mas o certo é que toda a igreja deve participar das missões. Não apenas no mês de agosto. Meus irmãos, não me queiram mal e me entendam muito bem. Mas como que nós estamos entendendo missão na igreja? Eu ouço diversos pensamentos a respeito de trabalhos missionários e normalmente não está incluído neles plantação de novas igrejas. Então eu não estou entendendo que trabalho missionário é esse. Trabalho com missão é trabalho de plantação de igrejas. Nós temos que plantar novas igrejas. Nós temos que ter também discernimento, irmãos. Você e eu precisamos disso. Trabalhar para Deus nem sempre ao mesmo tempo acontece quando trabalhamos pensando que trabalhamos com Deus. Tem muita gente que trabalha com Deus, de fato ora. De fato, aliás, se trabalhar com Deus orando, já está trabalhando para Deus, inclusive. A oração é extremamente importante, ela é essencial. E ela é um ministério na vida de algumas pessoas. Há pessoas que têm um dom da fé. Paulo escreve isso na sua carta aos Coríntios. Mas veja bem. Há muitos de nós, e eu caio nessa também. Porque a pregação normalmente pensa-se que é pregação, um pregador falando
para os ouvintes com o dedo em riste, dizendo: olha, sejam tão perfeitos como eu sou. Isso não é pregação. Pregação é quando alguém se coloca da parte de Deus falando: ó, irmãos, Deus está falando isso, nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que ser transformados, nós vamos ter que mudar a nossa vida, nós vamos ter que mudar de vida, nós todos. E um discernimento que nós precisamos ter é que às vezes nós estamos muito tempo achando que estamos trabalhando para Deus, sem trabalhar com Deus. Nós gastamos muito tempo com preparação de aula de escola dominical, mas a pergunta é: quanto tempo você ora a Deus por dia? A professora de escola dominical que não ora. Ministros de louvor, quanto tempo eu gasto em oração? Quanto tempo eu gasto com preparação musical? Preparação musical é importante, mas oração é mais importante. Líderes de grupo de discipulado, discipuladores, pessoas que estão entregando folhetos pela rua, mas quanto tempo você passa trabalhando com Deus, para então trabalhar para Deus? E às vezes a gente até fala: eu não tenho tempo para orar. Tem pastor que faz isso, às vezes eu mesmo caio nessa. Eu não tenho tempo para orar, por quê? Porque eu tenho que visitar, tenho que preparar o sermão, tenho que preparar o estudo bíblico. Antes de trabalhar para Deus, eu preciso trabalhar com Deus. Eu não vou fazer grande coisa achando que eu estou trabalhando na igreja, e às vezes a gente fica cansado, a gente fica suado, a gente fica indisposto, a gente briga com as pessoas, a gente fica de mau humor. Por quê? Porque a gente cai no ativismo que não coaduna com o espírito das Escrituras, que diz primeiro trabalhar com Deus, para então trabalhar para Deus. Meus irmãos, como seria bom se todos nós tivéssemos essa disposição, na verdade? Como a nossa igreja seria tão diferente se nós trabalhássemos com Deus muito mais. E aí nós trabalharíamos para Deus do jeito certo, porque nós ouviríamos melhor a ação do Espírito Santo de Deus, não é? Se nós ouvirmos a ação do Espírito Santo de Deus, porque nós estamos trabalhando com Deus, nós saberíamos que rumo tomar, nós saberíamos o que fazer, nós saberíamos o que pensar, nós saberíamos muito mais, e nós ficaríamos mais confortados. Pois bem, que assim Deus nos abençoe, e que cada um de nós tire pelo menos essa semana, nos próximos 2 dias, não vou falar nem essa semana, 2 dias apenas. Você topa? 2 dias. 2 dias, 5 minutos de oração em cada um desses dias. 5 minutos de oração. Você ora 5 minutos. Antes de ligar o WhatsApp: pastor, eu tenho que responder a mensagem. Não, você não tem que fazer nada, você não tem que responder nada. Facebook, meu Facebook, pastor, eu tenho que responder. A pessoa vai achar que eu briguei com ela. Que ache que você brigou. Uma vez eu entrei eu era pastor auxiliar, eu entrei no gabinete e fui orar. Aí alguém bateu na porta, eu não. Depois eu fui falar: olha, nessa hora você não nem bate na porta, porque eu estou falando com o meu chefe. Aí a pessoa disse: mas você estava falando com o pastor fulano? Eu disse: não, minha cara, meu chefe é Deus, eu trabalho para o Senhor. Mas antes de trabalhar para o Senhor, pregando, eu preciso trabalhar com o Senhor, orando. Cada um de nós tem que fazer isso. Deus abençoe. Amém.